Bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeira aula, aula 1 deste nosso curso do professor Júlio Fofo. Na última apresentação eu disse que nós íamos tratar em especial, em História Geral, dos últimos 100 anos. Eu gostaria de dizer a quem me assiste, quem me ouve, quem vai ler o material escrito, quem gosta de mapas, teremos um mapa anexo a essa aula, mapa este da Europa, que a nossa ideia é facilitar o entendimento para você sobre o que é este mundo extremamente confuso e tumultuado dos últimos 100 anos. E eu, como eu sei que muitos que estão me assistindo têm uma certa dificuldade com datas e nomes, então é o seguinte: lá em cima está século XX, 1901. 1901 começa o século XX, que é o século que vai ter, nos seus primeiros 50 anos, duas terríveis guerras. Duas guerras arrasadoras, guerras que mudaram não apenas o mundo e o país, os países, ela mudou a humanidade. Alguns historiadores, alguns cientistas defendem que as duas guerras mundiais empurraram o mundo 250 anos para o futuro. Muito que temos hoje em telecomunicações, o que temos em medicina e outras áreas maravilhosas da ciência, são motivadas e foram aceleradas, infelizmente, é uma realidade, com as guerras. Por que eu falo infelizmente, meu caro espectador? É que, somando esses 50 anos, nós vamos ter um número absurdo de 70 milhões de pessoas mortas. 70 milhões é muito mais do que vários países têm de população. Então, para entender essas duas guerras, nós temos que entender como é que o mundo abriu o século XX, que é esse século extremamente confuso e bélico na sua primeira metade. Eu coloquei aqui, e durante a nossa aula a gente vai dar muita dica, como é que eu faço, professor, para entender a Primeira Guerra, que é o primeiro passo, antes um pouquinho dela acontecer? Eu vou dar a dica da mão. Todos nós, senhores, temos uma mão, temos duas, mas uma, se você olhar para ela, o que você vê? 5 dedos. A mão é uma referência aos nossos olhos e ela é fácil de relembrar coisas. Lembram quando as criancinhas contam nos dedos? 1, 2, 3. Exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu vou fazer uma prova sobre o Brasil. Eu olho para minha mão, pegando a caneta. É fácil. Quer ver uma coisa? O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial e é o 5º maior país do mundo em população. 5, 2 mãos. Então eu coloquei aqui 5 dos grandes impérios que o mundo tinha nesse momento. Quando a gente fala império, duas coisas têm que vir à sua mente. Primeiro, a pergunta do espectador que está aí me assistindo: professor, afinal de contas, qual é a diferença entre império e reinado ou reino? Império é quando um país tem territórios além fronteira. Então ele é um império, O famoso Império Britânico, o famoso Império Romano. Ponto. Característica 2 de um império: ele é governado por uma monarquia. Regra para o meu amigo Joca, lá que está me perguntando no fundo da sala: professor, quais são as duas características da monarquia? Todo país que tem monarquia, a monarquia ela é hereditária, quer dizer, nós temos de pai para filho, nós temos uma família, e ela é, além de hereditária, ela é vitalícia na maioria das vezes.
O que seria isso, professor? Os reis e rainhas ficam até morrer ou estar numa situação física que não consegue mais governar, né? Atualmente, um fato muito semelhante no caso do vitalício é o Papa, que os papas ficam normalmente até morrer ou ficar muito doente. Muito bem. Dividimos essas 5 em 5 impérios. Mas, professor, o meu professor de geografia, de história, de humanas, ele falou mais impérios existiam nessa época. Mas esses 5 aqui são os mais belicosos. São aqueles que eles vão lutar entre eles até o ponto de ter uma luta que se transformará na Primeira Guerra Mundial. Do 1 ao 5, a única diferença que eu coloquei nessa aula, por que o britânico é o número 1? Porque é o maior, professor? É o maior e mais poderoso. O Império Britânico, entenda aqui o Reino Unido, entenda aqui a Grã-Bretanha. Caso apareça numa prova ou num livro, o governo de Londres, a coroa britânica, a Casa Real Inglesa, estamos falando do poder central da ilha. O Reino Unido é uma ilha, senhores, e todo país ilha tem uma historiografia diferenciada. A Inglaterra foi a maior marinha de guerra do mundo durante 300 anos. A terra de Isaac Newton, de Edmund Halley, a terra do almirante Nelson, a terra da rainha Vitória, da rainha Elizabeth I e agora II. Essa ilha chegou ao início do século passado com 44 milhões de quilômetros quadrados de terras conquistadas. Eles tinham mais de 15 países do Commonwealth falando língua inglesa, entre eles eu destacaria a Austrália e a Nova Zelândia, e era ainda dominante da Índia, por exemplo, onde a rainha Vitória foi rainha também. O Império Britânico, ele levanta essa bandeira nessa corrida insana, belicosa, porque foi lá, em torno de 1750, que começou a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai puxar a Inglaterra sempre à frente dos seus vizinhos do continente europeu. Se você botar a parte bélica com a parte econômica e a parte política, que está tudo aí entrelaçado, você facilmente entende que os interesses que contrariavam o Reino Unido, Inglaterra, vou falar muito de Império Britânico, é o motivador dos outros países correrem atrás deste império. Essa Inglaterra, ou este Império Britânico, ele estava à frente de uma corrida comercial na Europa. E todos os outros países que estavam no seu caminho vão ser tratados não como amigos, vão ser tratados, obviamente, como inimigos. Um velho professor disse que entre países não há amizade, entre países há interesse. Então, sempre que eu começo a estudar esse assunto, eu tenho que falar o quê? Começa o século XX com o Império Britânico comandando boa fatia do mundo. No próximo episódio, vamos tratar do Império Francês e assim, consequentemente, explicar os 5, lembram da mão? Os 5 países que abriram o século XX. Voltamos já, um abraço.